Live streaming is on. Bom dia, então, pessoal. Vamos dar continuidade agora aqui, então, nas nossas aulas de circuitos. Estamos começando a terceira aula. A aula de hoje a gente vai abordar a parte das leis de Kirchhoff, tá? Então, é uma aula extremamente importante, tá? E eu vou pedir aí para vocês que no decorrer da aula, né, à medida que eu estiver explicando, se tiver qualquer dúvida, né, qualquer coisa que não ficou bem entendida, que vocês interrompam, tá? Me chamem aí e a gente esclarece a dúvida, tá? É uma aula bem importante mesmo, porque as leis de Kirchhoff, elas são a base de toda a análise de circuitos elétricos, tá? Então, vocês vão ver que são leis simples de serem entendidas, tá? Mas tem alguns detalhes, assim, algumas nomenclaturas que são muito importantes e que vocês não podem ficar carregando dúvida, tá? Então peço encarecidamente aí que vocês interrompam para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui então a tela, pessoal. Vou deixar aqui a câmera ligada também, por enquanto. Certo. Estão vendo bem aí os slides, pessoal? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, essa aqui seria a terceira aula, né? Uma aula sobre leis de Kirchhoff. E eu já posso adiantar para vocês, tá? Que as leis de Kirchhoff, elas são a base teórica para análise de todo e qualquer circuito elétrico, tá? Então, são leis extremamente importantes aí para a gente entender a disciplina, tá? Na verdade, em termos de leis, o que nós vamos trabalhar esse semestre vão ser as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm, não é? Então, a lei de Ohm a gente já trabalhou na aula passada, né? Uma lei bem simples também, né? E as leis de Kirchhoff a gente vai ver hoje, tá? Quando a gente estiver analisando um circuito simples, tá? Um circuito com poucos componentes, poucas conexões, a gente vai poder aplicar diretamente aí as leis de Kirchhoff para determinar qualquer tensão ou qualquer corrente nesse circuito, tá? À medida que os circuitos vão ficando mais complexos, tá? Que eles acabam aumentando o número de componentes, aumentando o número de conexões, né? A gente vai ver, aumenta o número de nós, aumenta o número de malhas nesse circuito, a gente já não consegue aplicar diretamente as leis de Kirchhoff, tá? A gente vai aplicar teoremas para a resolução de circuitos, certo? Só que os teoremas de solução de circuitos são as leis de Kirchhoff aplicadas de uma maneira com uma determinada metodologia, tá? Então, as leis de Kirchhoff elas vão estar na base de todo e qualquer teorema que vocês utilizarem para resolver qualquer circuito elétrico, tá? Então, por isso que é extremamente importante aí o entendimento, né, das leis de Kirchhoff. Então, aqui, eu acho que eu fiquei na frente aqui do senhor Kirchhoff aqui, né? Eu deixei uma fotinho dele aí para vocês. Mas, então, essas leis, elas foram criadas por esse nobre senhor aí, não o que está na câmera, tá? O que está na fotinha atrás dele, que é um físico alemão, Gustav Robert Kirchhoff, né? E essas leis que ele criou, elas são baseadas, então, no princípio de conservação da carga elétrica, tá? A gente viu na aula, acho que foi na aula passada, né, na aula anterior,
onde eu expliquei o que era tensão, o que era corrente elétrica e também o que era carga elétrica, né? E esse princípio da conservação da carga elétrica, ele é simplesmente, ele diz o seguinte, né, que se a gente não tem nenhuma, vamos dizer, entrada, imagine um circuito fechado, tá? A gente não tem nenhuma entrada de cargas elétricas externas a esse circuito, ou seja, todas as cargas que são provenientes das fontes, aí elas estão confinadas nesse circuito, não está entrando nada de fora e não está escapando nenhuma carga também para fora. Tá? É um circuito fechado, onde toda a quantidade de carga que tem ali dentro, ela permanece a mesma. Tá? Não entra nada de fora nem sai nada. Então, quando a gente aplica esse princípio de conservação de carga, a gente obtém as leis de Kirchhoff. Tá? Então, por exemplo, assim, a gente vai poder aplicar nos nossos circuitos, né? Mas se, por exemplo, na prática lá tiver um circuito que está com como chamam na prática, né, uma fuga de corrente, né, um caminho que está, vamos dizer, descarregando ou fornecendo corrente para a terra, por exemplo, aí eu já não posso aplicar as leis de Kirchhoff, né, porque eu não vou mais ter o princípio da conservação da carga elétrica ali dentro. Tá? Mas na análise que a gente vai fazer na disciplina, né, sempre vai valer o princípio da conservação da carga elétrica. Tá? E também esse próprio princípio aí, ele nos diz que o potencial elétrico, né, numa trajetória fechada do circuito, o potencial seria a tensão, não é? Ela retorna um valor original após qualquer percurso numa trajetória fechada. Tá? A gente vai ver mais adiante bem o que significa isso daí. Tá bom? Quando a gente aplica, pessoal, as leis de Kirchhoff, nós temos uma série de nomenclaturas que são comuns, tá? Porque para eu aplicar essas leis, eu vou ter que dizer para vocês que a corrente nos nós, o somatório algébrico tem que ser igual a zero, né? Que a tensão nas malhas, a soma algébrica tem que ser igual a zero, que o percurso fechado, que o ramo, que o laço, sabe? Então, antes da gente enunciar qualquer lei de Kirchhoff, eu queria que vocês prestassem bem atenção nas definições que a gente vai usar, tá bom? Só vou aqui desligar minha câmera, que agora eu fiquei na frente do circuito aqui, e daí, né, eu vou atrapalhar vocês. Então, vamos trazer algumas nomenclaturas aí que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Tá? A primeira é ramo. Tá? Eu vou dizer para vocês, o ramo do circuito, um ramo no circuito. O ramo, ele é todo e qualquer elemento do meu circuito, certo? Uma fonte de tensão pode ser um ramo, um resistor pode ser um ramo, um capacitor pode ser um ramo. É só vamos dizer, uma expressão genérica que eu me refiro aí a qualquer elemento do meu circuito. Tá? Mas por que não chama de elemento do circuito, né? Porque a gente tem os elementos ativos, os elementos passivos, e daí pode causar uma certa confusão. Então a gente vai chamar de ramo qualquer elemento do meu circuito. A segunda definição que a gente tem é nó, tá? um nó do circuito. A gente vai chamar de nó a conexão de 3 ou mais ramos, certo? Em algumas bibliografias, vocês vão ter a definição também, por exemplo, de que a conexão de 2 elementos é um nó, tá? E está correto, certo?
Só que quando a gente fala em nó, a gente vai se referir à lei dos nós, à lei das correntes de Kirchhoff, que é aplicada nos nós, e ela fica um pouco sem sentido quando a gente analisa um nó que conecta apenas dois ramos, certo? A gente aumenta muito o número de equações em um circuito, e essas equações elas acabam sendo, como é que eu vou dizer, linearmente dependentes, elas não são necessárias, né, para a gente resolver um circuito. Tá? Então, quando a gente se referir a nó do circuito, a gente vai estar falando numa conexão ali de 3 ou mais elementos, certo? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só pegar um apontadorzinho laser aqui. Então vocês podem ver aqui, ó, esse ponto A aqui, ó, nesse circuito, é uma conexão de dois ramos, certo? Ele é um nó, certo? Ele faz a conexão de dois circuitos. Só que quando eu for equacionar um circuito pelas leis de Kirchhoff, eu não vou usar esse nó aqui na minha equação, tá bom? Já esse ponto B aqui, ó, esse aqui eu já vou equacionar. Esse aqui vai ser um nó que eu vou trabalhar mesmo. Por quê? Porque ele é uma conexão de 3 ramos do meu circuito, certo? Então, nesse circuito aqui, se eu fosse contar todas as conexões entre dois ramos também, como se fosse um nó, eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. Imagina, eu teria que obter 9 equações, tá? Ao passo que quando eu trabalhar com uma conexão de só de 3 elementos como um nó, eu só vou ter 2 equações, tá? Eu vou ter aí um circuito bem mais simples de ser analisado, tá? E um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante, é que muitas vezes o pessoal se confunde com a definição de nó, achando que nó tem que ser um pontinho, uma bolinha, uma conexão, por exemplo, aqui no ponto B, isso aqui é um nó, né? A gente pensa no nó como apenas um ponto, né? Só que a gente tem que observar que essas conexões aqui, toda essa linha que une os ramos, ela é como se fosse um curto-circuito, né? É um caminho onde a resistência ela é igual a zero. Então quer dizer que tudo isso aqui é um nó. Tá? Se eu pegar esse T que conecta aqui esses elementos, isso aqui é um nó. Tá? Isso é importante porque nesse tipo de circuito, por exemplo, não tem muita confusão, né? Porque eu tenho ali um nó direitinho conectando 3 ramos, né? E eu poderia desenhar um pontinho aqui e representar ele como o meu nó. Mas os nós, eles podem ser distribuídos também. Olhem esse aqui em cima, ó, que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui várias correntes entrando e saindo desse caminho aqui, né, composto de várias conexões, imagina que tem vários ramos conectados além disso daqui, então tudo isso aqui é um único nó, tá, pessoal? Porque isso aqui, a resistência que eu tenho entre um e outro, ela é zero, né, porque eu tenho uma conexão aqui de um curto-circuito entre todos esses pontos. Tá? Então os nós podem ser tanto um ponto assim no meu circuito, como pode ser, vamos dizer, um caminho distribuído, né, de elementos. Tá bom? Qualquer dúvida vão perguntando aí, tá, pessoal? Outra definição aqui que eu trago para vocês é a definição de laço. Tá? Laço eu posso chamar também de percurso fechado. Tá? O que é um laço? Ele é qualquer percurso fechado dentro de um circuito, que ele começa em um nó, passa por outros nós e volta para o nó de partida. Tá?
Então, por exemplo, peguem esse circuito aqui que a gente está analisando. Tá? Eu vou partir aqui desse meu ponto F. Tá? Esse ponto F aqui, agora eu considero ele um nó, né? Porque, como eu falei, ele é um nó, né? Eu só não vou usar para equacionar depois quando for analisar o circuito. Então, eu vou partir desse nó, tá? Vou passar por outros nós, por exemplo, eu vou passar lá pelo ponto A, pelo ponto B, voltei aqui ó, no meu ponto E e voltei para o F. Tá? Eu saí, dei um nó, passei por vários nós e voltei para o mesmo nó. Isso aqui é um percurso fechado. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, sair do F, vou lá no A, passo pelo B, vou lá no C, passo no D, no E e no F, certo? Eu estou fazendo todo esse perímetro externo aqui do meu circuito. Esse aqui é um laço, tá? É um percurso fechado. E eu tenho aqui também, ó, saindo desse meu ponto E, indo até o B, vou lá no C, venho no D e volto no E, eu tenho aqui também um laço, certo? Então esse circuito aqui que vocês têm no slide aí, ele tem três laços, né? Três percursos fechados quando eu analisar esse circuito. Tá? Já eu tenho uma outra definição, que ela é parecida com a definição de laço, mas é muito importante a gente entender a diferença, tá? Que é a malha. Então a malha ela é um tipo especial de laço que ela não possui nenhum outro percurso fechado dentro dela. Tá? Então, por exemplo, nesse circuito, né, se eu partir aqui do F, vou lá no A, venho no B, no E e volto no F, eu tenho um percurso fechado, né, um laço que ele é uma malha. Tá? Por que ele é uma malha? Porque ele não tem nenhum outro percurso fechado dentro dele. Se eu sair do meu E, vou lá no B, venho no C, no D e no E, ou seja, essa da direita aqui, eu também tenho uma malha, né, que é um percurso fechado que não tem nenhum outro percurso fechado dentro dele. Tá? Mas se eu pegar essa externa, né, que é o perímetro aqui externo do meu circuito, né, vou aqui do F para o A, B, C, D, E, F, né, faço todo esse caminho externo, eu tenho um laço, mas isso aqui não é uma malha, né? Porque se eu verificar, eu tenho um outro percurso fechado, né? Eu tenho tanto esse aqui da esquerda quanto esse aqui da direita, eles vão estar dentro desse percurso fechado externo, tá? Então, esse perímetro externo aqui do meu circuito não é uma malha, certo? Ele é um laço, mas não é uma malha. Já os outros dois, eles são laços e são malhas, tá? Essa definição ela é bastante importante porque quando a gente analisar um circuito elétrico, a gente, utilizando a lei das tensões de Kirchhoff, a gente sempre vai aplicar as equações e essa definição nas malhas, tá? Não nos laços, certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida com relação a essas definições? Vão perguntando aí, a gente não pode carregar nenhuma dúvida, né, para adiante aqui, para não travar mais adiante. Bom, então enquanto não tem dúvidas eu vou seguindo, tá? Outra definição, pessoal, que eu vou trazer para vocês aqui antes da gente enunciar as leis de Kirchhoff, vai ser a definição de conexão série e conexão paralela. Tá? É uma definição também bem simples, né? Saber quando dois elementos, né, dois ramos estão em série ou estão em paralelo, mas às vezes, dependendo da configuração do circuito, tá? Dependendo de como ele está desenhado, pode gerar algum tipo de dúvida, certo?
Então, eu trago aqui uma definição bem completa sobre o que é uma conexão série e o que é uma conexão paralela. Porque em caso de dúvida que vocês tiverem, quando estiver analisando um circuito, ou seja, se vocês estiverem em dúvida com relação ao desenho do circuito, né, não sabe se o elemento está em série ou não está, se ele está em paralelo ou não está, vocês podem recorrer aqui a essas definições. Tá? Então, por exemplo, dois ou mais elementos são ditos em série, tá? Que é o caso de cima aqui, né? Se eles estiverem conectados em sequência, tá? Ou seja, o nó de um elemento está conectado em um nó do outro, né? E assim por diante. E é muito importante, né? Eles devem conduzir a mesma corrente elétrica, certo? Ou seja, a corrente que circula pelos elementos em série, ela é a mesma, certo? Então, essa definição da corrente, às vezes, pode nos salvar aí de cometer algum erro numa análise de circuito. Tá? Por outro lado, aqui a conexão paralela, né, a definição que a gente tem é que dois ou mais elementos são ditos em paralelo se eles estiverem conectados aos mesmos dois nós, certo? Ou seja, pega, por exemplo, esses três elementos aí, o R1, o R2 e o R3. Eles estão em paralelo. Por quê? Porque um nó de cada um dos elementos está conectado nessa linha superior, não é? E o outro nó de cada um dos elementos também está conectado pela linha inferior aí do circuito. Tá? E também, para complementar essa definição, né, a gente deve considerar que esses elementos têm a mesma tensão aplicada sobre eles. Tá? Então, a tensão do R1 é a mesma tensão do R2, que é a mesma tensão do R3. Tá? Apesar de ser bem simples essa definição, em alguns casos vai gerar alguma dúvida, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, quando eu tiver, imagine ali, é um circuito bem parecido com o que a gente estava analisando, né? Olhando ali o de cima. Apesar de que aqueles três resistores eles estão conectados em sequência, né? Ou seja, o nó de um está conectado no nó do outro e assim por diante, e esses elementos não estão em série. Tá? Por que eles não estão em série? Porque eu tenho dois caminhos ali, né, onde eu tenho um desvio da corrente, né? Então, se eu verificar a corrente no R1, não vai ser a mesma do R2, nem a mesma do R3, tá? Porque eu tenho um caminho ali, eu posso ter uma outra fonte, algum outro elemento conectado aí nesse circuito, né? Que pode estar retirando corrente ali ou injetando corrente também, né? Mas nessa configuração aqueles três elementos não estão em série, tá? E nessa de baixo aqui, esses quadradinhos laranja aqui, eles representam um outro elemento, tá? Pode ser uma fonte, pode ser um resistor, tá? E esses circuitos não vão estar em paralelo, tá? Porque, por exemplo, ali, ó, se eu pegar o R1 e o R2, o nó inferior deles, ele está conectado, né? Mas o nó superior, o nó do R1 não está conectado no nó do R2, porque eu tenho aquele elemento ali entre os dois, que eu posso ter ali uma diferença de tensão, né, uma queda de tensão que vai fazer com que seja diferente a tensão em cada um dos nós ali do R1 e do R2. E da mesma forma também o R3 não está em paralelo com nenhum. Tá? Então tem que cuidar que a definição de paralelo não tem a ver com vamos dizer, como estão desenhados os elementos, né? Eles podem estar vamos dizer, a 90 graus um do outro, a 45 graus, qualquer
qualquer conexão, né, qualquer, vamos dizer, ângulo, mas mesmo assim eles podem estar em paralelo, né? E da mesma forma eles podem estar desenhados de uma forma paralela e não estarem conectados em paralelo, né? Por exemplo, ali o R1, R2, R3, eles estão, se a gente for pensar só no desenho do circuito, eles são, um é paralelo ao outro, né? Mas não estão conectados em paralelo. Certo, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Olha aí que eu tô... Ah, tá aqui. Vocês estão aí ainda, pessoal? Não tive nenhum feedback aí, nem sei se estão escutando. Estamos aqui, professor. Ah, não Tá há. muito bom até agora. Ah, beleza. Fico preocupado aí quando fica muito quieto, às vezes cai minha conexão e eu nem me toquei, né? Bueno, vamos lá então, vamos voltar. Certo. Então, pessoal, a gente vai enunciar a primeira lei, tá? Que é a primeira lei de Kirchhoff, que é chamada lei das correntes de Kirchhoff, tá? Como eu falei, a parte da definição dessas leis ele é muito simples, tá? Então, a lei das correntes de Kirchhoff, eu vou chamar aqui, para resumir, de LCK, tá? Ela diz que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero, certo? Ou seja, a soma algébrica, né, só relembrando aí esses jargões matemáticos, né, é a soma que eu considero o sinal de cada uma dessas correntes, né? Eu posso considerar, por exemplo, que corrente entrando no nó é positivo e saindo é negativo, né? Então, a soma algébrica, nesse caso aqui, seria I1 menos I2 menos I3 igual a zero, tá? Então, ela diz apenas isso, né? Que vamos dizer, se eu não tenho nenhuma corrente vindo de nenhum outro lugar, né? A soma algébrica das correntes nesse nó aí, ela é igual a zero, tá? Esse enunciado dessa lei ele pode ser feito de três formas diferentes, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, não quero que vocês se confundam, tá? Mas só para a gente saber que pode interpretar de formas diferentes, mas que todos dizem a mesma coisa, né? Então eu posso enunciar, como eu falei antes ali para vocês, né, que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual a zero, tá? Então seria o primeiro caso ali, o caso A, né, na figura. Então, por exemplo, o I1 e o I4 eles estão entrando naquele nó, então eles seriam positivos, né? E o I2 e o I3 estão saindo do nó, então eles seriam negativos, certo? Eu posso enunciar de forma invertida, né? Dizendo que a soma algébrica das correntes que saem do nó é igual a zero. Tá? Nesse caso, o I2 e o I3 seriam positivos, e o I1 e o I4 eles estão entrando no nó, eles seriam negativos. Ou então, eu posso ainda usar uma terceira forma de enunciar, né? Eu posso dizer que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Tá? Essa forma de enunciar, pessoal, a LCK, a meu ver, é a que causa menos confusão, tá? E é a que eu uso e também sugiro que vocês utilizem, tá? Porque ela não tem erro, né? A gente sempre não tem como confundir. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ponto final. Tá? Eu sempre vou usar esse enunciado aí e ele é menos, vamos dizer, né? Não é que os dois primeiros sejam complexos, mas pode gerar alguma confusão, né? Mas ele é bem mais simples, né?
Então aqui nesse caso, por exemplo, o I1 e o I4 estão entrando no nó, né? Então I1 mais I4 é igual às correntes que estão saindo do nó, a I2 mais I3. Tá? E assim está enunciada a lei das correntes de Kirchhoff. Tá? Tem alguns detalhes aqui, né, que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal. É que a LCK, apesar da gente enunciar ela com relação a um nó, ela também pode ser aplicada a um circuito, vamos dizer, completo, certo? Por exemplo, esse primeiro desenho aqui que está aparecendo para vocês, pessoal, eu tenho ali um circuito, né, composto de vários resistores, fonte de corrente, fonte de tensão, tudo mais, e eu tenho essas 4 chegadas de corrente aí, né, nesse circuito que elas vêm de fora, né, o I1, o I2, o I3 e o I4. Tá? Eu posso dizer que o somatório também dessas correntes, né, como todas estão entrando nessa superfície aí, ela é igual a zero. Tá? Se eu tiver, por exemplo, uma cidade inteira, pessoal, e tiver aí uma série vamos dizer, de condutores chegando nessa cidade, eu também posso aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em toda uma cidade, certo? Então, ela pode ser generalizada também às superfícies de circuitos. Isso não vai ser muito comum para a gente analisar circuitos, tá? Mas às vezes, para a gente confirmar, talvez, se uma solução está correta, certo? A gente pode, vamos dizer, analisar dessa forma aí, tá? Em que essa corrente numa superfície de circuito, eu posso aplicar LCK também, tá? Esse segundo exemplo aqui, né, pessoal, esse circuito desenhado em azul aqui, eu posso aplicar a LCK me referindo ali apenas às correntes I6, I7 e I8, né? Por exemplo, eu tenho I6 e I7 entrando, né? E o I8 está saindo. Eu posso dizer ali que I6 mais I7 é igual a I8, tá? Aplicar a LCK em todo esse circuito aí, né? E outra questão, né, que eu gosto de chamar a atenção é que o nó, né, quando eu falo do nó, eu tenho que cuidar que eu tenho nós distribuídos, né, como esse terceiro desenho ali, né, que eu coloquei para vocês, né, então a soma algébrica de todas aquelas correntes ali, ela tem que ser igual a zero, tá? Eu não posso considerar um nó ali, por exemplo, aquela bolinha ali onde está chegando 4 e saindo 6, e dizer que aquilo ali só tem aquelas duas correntes no nó. Na verdade, tem o 4, tem o 6, tem o I3, tem o menos 13 e o menos 1. Tá? Então, vão ter algumas configurações de circuito, né, em que eu posso ter uma linha cruzando de um ponto a outro do circuito, conectando dois ramos lá, e essa linha que cruza de um ponto a outro é um nó, certo? Então, não esperem que o nó seja uma bolinha desenhada no circuito de vocês, certo? Vocês têm que saber que uma linha, né, representa um curto-circuito e tudo aquilo ali é um nó, tá bom? Então, pessoal, com relação agora à aplicação da LCK, tá? Quando eu vou resolver um circuito elétrico, tá? O que eu busco numa resolução de um circuito elétrico? Eu vou buscar um conjunto de equações, certo? E o número de equações que eu preciso, né, tem que ser no mínimo igual ao número de variáveis que eu tenho no meu circuito. Tá? Isso aí é um pretexto básico matemático, né? E além do mais,
as equações, esse conjunto de equações tem que ser linearmente independente, né? Porque uma equação linearmente dependente, ela não me dá informação nenhuma a mais no meu circuito, né? Eu dizer que I1 é igual a menos I2 e dizer que I2 é igual a menos I1, eu não tenho duas equações, né? Eu tenho apenas uma equação linearmente independente, no caso, né? Então, a lei das correntes de Kirchhoff, ela vai me fornecer um número de equações linearmente independente, que ela vai ser igual ao número, igual ao número de nós do meu circuito menos 1, certo? Por isso que geralmente quando eu analiso um circuito utilizando a lei das correntes, eu escolho um nó como o meu nó de referência, tá? Que seria o meu nó terra, e esse nó eu não vou precisar equacionar ele. Tá? Então, quando eu tiver um circuito mais complexo equacionando pela LCK, eu vou ter um nó que vai ser o terra, e nesse nó eu não preciso equacionar. Tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, né, que eu trago para vocês, ele tem dois nós no meu circuito, né? Tem esse nó superior aí e o meu nó inferior. Tá? Então, eu tenho um circuito com dois nós. Então, como eu comentei, a LCK vai me fornecer um número de equações linearmente independentes que é igual ao número de nós menos 1. Ou seja, eu só tenho uma equação linearmente independente nesse circuito. Tá? Então, para comprovar isso, se eu equacionar o meu nó superior, eu tenho as correntes entrando nesse nó, que vai ser o I, e eu tenho I1 e I2 saindo do nó, certo? Então, eu tenho que I igual a I1 mais I2. E se eu equacionar o nó de baixo, né, eu sei que ele vai dar uma equação linearmente dependente, mas se eu equacionar ele, eu tenho as correntes entrando nesse nó de baixo, que é I1 mais I2, e saindo eu tenho o I, né, porque o I, vocês podem ver, ele está aqui, né, mas ele é o mesmo I que está vindo aqui nessa linha de baixo, né, da direita para a esquerda. Então eu tenho I1 mais I2 igual a I. Então isso aqui, essas duas são praticamente a mesma equação, né? Elas são uma equação é linearmente dependente da outra, tá? Então isso aí é um ponto bem importante. A lei das correntes de Kirchhoff vai me fornecer um número de equações LI igual ao número de nós menos 1, tá? Sempre. Se eu tiver um circuito com 50 nós, eu vou ter 49 equações LI nesse circuito, tá bom? Então, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser determinar o Vx e o Ix nesse circuito, tá? Utilizando o que eu sei até agora, certo? Vamos resolver esse circuito aqui e ver como é que ficaria. Para fazer isso, eu vou usar um quadro aqui, tá, pessoal? E daí a gente vai resolvendo aqui esse circuito, tá? Então, eu tenho aqui 4 nós nesse circuito, né? Porque eu tenho conexão ali de 3 elementos, né? E eu vou aqui equacionar. Só acertar aqui. Tá. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar lá o meu... Só um pouquinho, pessoal, que tá... Eu acabei formatando o computador e é a primeira vez que eu estou usando o quadro de novo aqui. Tá. Por exemplo, aqui eu vou analisar aquele meu nó A, tá bom? Então, eu vou aplicar ali a lei das correntes de Kirchhoff, né? Eu tenho que as correntes que entram no nó,
ou seja, o I2 está entrando, é igual à soma das correntes que saem do nó. Tá? Eu tenho ali 4 mais 1, tá? Que é igual a 5 amperes. Analisando o meu nó B, eu vou ter entrando no nó 1 mais 2, né? Então eu tenho 1 mais 2, é igual à corrente que está saindo, que é igual ao I1, né? Então meu I1 é igual a 3 amperes. Analisando o meu nó C, eu tenho o I1 e o I3 entrando no nó, certo? O I1 eu sei que é 3, né? Então 3 mais I3 vai ser igual a 2, certo? Então quer dizer que meu I3 é igual a menos 1 ampere, certo? Isso aqui que é uma coisa que vocês já têm que se acostumar, tá, pessoal? Vocês podem ver que o I3 ali, ele foi definido para vocês o sentido dele, tá? Eu equacionei o circuito e verifiquei que o valor dele é negativo, né? Quer dizer que, na realidade, a corrente I3 ela está circulando do C para o D, certo? Mas isso aí não interfere em nada, porque eu dizer que o meu I3 é igual a menos 1 ampere, eu sei que ele vale menos 1 para o sentido que está definido no exercício, certo? E é só eu usar sempre esse sentido aí que não vai ter erro, tá? Então, por exemplo, aqui ó, no meu nó D, eu tenho Ix entrando no nó, tá? Então eu tenho Ix igual às duas correntes que estão saindo do nó, tá? Que seria o I2 mais o I3, certo? Então, o meu Ix ele é igual ao I2, que é 5, mais o meu I3, que é menos 1, certo? Logo, o meu Ix é igual a 4 amperes, tá? Agora, pessoal, outro ponto que foi pedido, né, é a tensão Vx, tá? A tensão Vx, a gente vai ter que recorrer ao que a gente viu na aula passada, né, que era a lei de Ohm. A gente sabe que a tensão em um elemento, né, ela vai ser igual ao quê? Por exemplo, se eu tiver um elemento aqui qualquer, tá? E eu tenho aqui uma corrente I entrando nesse elemento, e eu tenho uma tensão, eu sei que aqui é um resistor, tá, pessoal? Se eu usar a convenção, né, que eu passei para vocês na aula passada, a gente sabe que quando a corrente entra pelo terminal positivo de tensão, a minha tensão ela vai ser mais R vezes o I, tá bom? Mas se eu tiver um elemento em que a corrente estiver entrando pelo negativo da tensão, certo? Então, usando a lei de Ohm, a minha tensão ela é, eu tenho que colocar um sinal de menos, menos R vezes I, certo? Isso aqui é uma convenção que vocês vão ter que usar até o final da disciplina, até o final da engenharia, até o final dos tempos de vocês, tá bom? Então, o meu Vx, vocês podem ver que a corrente I2 ela está entrando pelo terminal negativo da tensão. Logo, a minha tensão Vx ela vai ser igual a menos I2 vezes 5, certo? Então, meu Vx ele vai ser igual, o meu I2 é 5, né? Então, o Vx é menos 25 volts. Tá, pessoal? Então, aqui eu uni a lei das correntes de Kirchhoff, né? Junto com a lei de Ohm que a gente viu na última aula, né? Para determinar ali o
o IX e o VX. Tá, pessoal? Entendido até por aqui? Deu para entender direitinho aí ou ficou alguma dúvida? Entendido. Beleza. Vamos adiante então. Vamos adiante que o tempo voa. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui a respeito da lei das tensões de Kirchhoff, tá? A LTK. Também é uma lei baseada na lei da conservação da carga, tá? E a LTK, ela me diz que a soma das elevações de potencial ao longo de um percurso fechado qualquer, tá? Ou seja, quando eu falo um percurso fechado, eu estou falando de um laço, certo? Então, a lei das tensões de Kirchhoff, ela é válida para qualquer percurso fechado do meu circuito, tá? Seja malha ou não, certo? Só que, quando a gente for aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, a gente vai ver ali, né, mais adiante, eu vou aplicar ela somente às malhas para poder resolver um circuito, tá? A gente já vai ver por quê. Mas ela é válida para qualquer percurso fechado do meu circuito. Então, as elevações de potencial, elas vão ter que ser iguais às quedas de potencial no mesmo percurso fechado, certo? Essa aí é a definição, então, da LTK. Mas a gente vai ver com mais detalhe agora, de uma maneira que fique mais metódica para a gente aplicar essa lei. Tá? Então, a gente pode enunciar da seguinte maneira. Eu vou assumir que as quedas de potencial, tá? A queda de potencial é quando eu começo a analisar a tensão pelo terminal positivo de tensão e termino no negativo, tá? Ou seja, a tensão caiu, tá? Então, as quedas de potencial eu vou considerar positivas ao longo de um percurso, tá? Analisando aqui, já vou adiantar também e já vou explicar por quê. Analisando em sentido horário o circuito, tá bom? E eu vou considerar que as elevações de potencial, tá? Ou seja, quando eu começo pelo negativo da tensão e termino no positivo da tensão, a tensão elevou, subiu, tá? Elas são negativas, tá? Mas, então, eu considerando, né, as quedas positivas e as elevações negativas, eu posso dizer que a LTK estabelece que a soma algébrica dessas tensões num percurso fechado, ela é nula, ela é igual a zero. Tá? Mas vocês devem estar pensando assim, não, o professor está meio louco, né? Por que eu vou considerar uma queda de potencial positiva e uma elevação de potencial negativa? Tá? Mas ela tá relacionada a uma maneira mais prática da gente analisar o circuito. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Vamos pegar aqui, vamos começar a analisar esse circuito desse canto inferior esquerdo. Tá? O que eu tenho aqui nessa tensão VS? Eu tenho uma elevação de potencial. Né? Começou no negativo, foi para o positivo. Tá? E eu disse para vocês que as elevações de potencial, eu vou considerar elas negativas. Tá? Por que eu faço isso? Porque o primeiro sinal que eu vou encontrar no meu elemento é o sinal de menos. Tá? Então, quando eu for colocar numa equação, certo? Na equação desse percurso fechado, sempre o primeiro sinal que eu encontrar é o que vai na equação. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos VS. Olhem aqui, ó, na equação, ó, menos VS. Tá? Daí eu encontrei aqui, né, a gente sabe que a corrente vai entrar pelo terminal positivo da tensão, eu encontrei o mais desse VR1. Tá? Então eu tenho aqui uma queda de potencial, né? Começa do mais e vem para o menos. A queda de potencial eu considero positivo. Por quê? Porque o primeiro sinal é o sinal de mais. Tá?
Da mesma forma, aqui o primeiro sinal é o sinal D+, do VR2, e aqui o mais do VR3. Por isso que eu faço menos VS, mais VR1, mais VR2, mais VR3 igual a zero, certo? Então, o enunciado da LTK, eu não uso ele tanto, certo? A forma prática que eu tenho para analisar um circuito através da LTK é o seguinte: eu vou analisar esse percurso fechado no sentido horário, tá? Sempre analisar nesse sentido aqui, ó. E sempre o primeiro sinal da tensão que eu encontro em cada um dos elementos, eu coloco ele na equação. Tá? Então a gente analisa assim para ficar mais simples. Tá? Vou mostrar aqui para vocês que tem algumas propriedades, tá? que eu vou chamar a atenção e vão servir também para a gente entender um pouco melhor essa maneira de equacionar. Tá? Então, primeiro ponto é o seguinte: sempre que eu vou aplicar a LTK, eu tenho que começar a equacionar a partir de um ponto do meu circuito. Um ponto seria um nó, tá? Um nó aqui, considerando o nó a conexão entre dois elementos, tá, pessoal? Então, eu posso começar a análise desse meu circuito a partir de qualquer nó do meu circuito, tá? Pegando aqui esse exemplo aqui, de novo, tá? Essa primeira equação aqui, ó, a equação aqui que está à esquerda da outra, né? Eu comecei a analisar por esse nó aqui no canto inferior esquerdo, tá? Então eu tenho menos VS, mais VR1, mais VR2, mais VR3 igual a zero, tá? Porque eu saí de um nó, passei por todos os nós, voltei ao mesmo nó. Tá? E eu vou ter se eu simplificar a equação, né, eu tenho que a tensão VS igual VR1 mais VR2 mais VR3. Da mesma forma, se eu pegar aqui ó, do meu canto superior esquerdo e começar a analisar a partir daqui também, em sentido horário, eu vou ter mais VR1, mais VR2, mais VR3, menos VS igual a zero. Tá? No final das contas, eu tenho a mesma equação. Tá? Então, eu poderia fazer isso desse nó do meio aqui dos dois resistores, do canto superior direito, do canto inferior direito, tanto faz, eu teria sempre a mesma equação. Tá? Mas aqui a gente tem duas questões. Uma questão analisando a partir de qualquer nó, a equação vai estar correta? Perfeito, vai estar correta. Tá? Mas a gente tem uma questão de organização também, tá? Porque quando a gente for analisar um circuito mais complexo, a gente tem que ter um certo método para analisar, para não se perder, principalmente na obtenção das equações. Então, sempre que possível, tá? Sempre que houver, eu sugiro que se comece a analisar uma malha pelo canto inferior esquerdo. Tá? Eu sempre começo por esse ponto aqui, tá? Dou a volta e chego no mesmo ponto. Tá? Porque vocês vão ver que a análise de circuitos é uma análise repetitiva e metódica, tá? Que a gente não pode, por maior que seja o meu circuito, eu não posso em nenhuma malha, em nenhum nó, cometer um erro de sinal, um erro de qualquer, porque isso aí vai influenciar todo o resultado do meu circuito. Tá? Então, a gente, além de aprender as leis, a gente precisa ter método para aplicar elas, tá? Para acabar não se perdendo depois numa análise, tá bom? Então, eu procuro sempre analisar a partir do canto inferior esquerdo aqui para obter a equação. Outra propriedade, pessoal. A LTK ela pode ser aplicada em qualquer sentido, tá? Ou seja, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse mesmo circuito que eu estava analisando, né? Eu fiz aqui no sentido anti-horário, né? Menos VS mais VR1 mais VR2 mais VR3 igual a zero. Tá? Eu tenho essa equação aqui.
Mas se eu pegasse aqui do meu nó inferior esquerdo e analisasse no sentido horário, tá? Vai dar o mesmo resultado. Tá? Ou seja, menos VR3, menos VR2, menos VR1, mais VS igual a zero. Tá? Vocês podem ver aqui na direita a equação, são as duas equações são iguais. Tá? Então, posso analisar também no sentido anti-horário. No entanto, né, outra vez, por uma questão de padrão de análise, de uniformidade, vamos procurar sempre analisar o circuito em sentido anti-horário. Tá certo? Então, outra propriedade, né? Como eu comentei, a LTK ela é válida para qualquer percurso fechado do meu circuito, certo? Para qualquer laço do meu circuito. Mas, quando eu aplicar a LTK em um laço que não é uma malha, tá? Ou seja, um laço que ele está composto por outro laço fechado dentro dele, esse laço externo ele vai me fornecer uma equação linearmente dependente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse circuito aqui que eu coloquei para vocês, tá? Eu tenho aqui 3 laços, né? Sendo que 2 são malhas, né? Só esses 2 aqui que não tem nenhum outro passando dentro deles, né? Eles são eles vão ser malha. O externo, né, o que está aqui no perímetro externo, ele é um laço, mas não é uma malha, tá? Então, se eu obtiver as equações aqui da minha malha da esquerda, tá? Ou seja, menos E mais VA mais VB igual a zero, e eu vou obter a minha equação da malha da esquerda, menos VB mais VC igual a zero, quando eu equacionar esse laço externo, tá? Menos E mais VA mais VC igual a zero, essa equação ela vai ser uma combinação linear das outras duas equações. Tá? Ou seja, ela não vai me oferecer nenhum dado a mais para eu obter as minhas variáveis. Certo? Então, quando eu aplicar a LTK, eu sempre vou aplicar nas malhas do meu circuito. Tá? Às vezes, pessoal, às vezes, acontece que se a gente pegar a equação correta de uma malha e combinar com a equação do percurso fechado externo, esse que não é uma malha, elas vão ser linearmente independentes, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, se eu tivesse equacionado a primeira malha, tá? E tivesse equacionado o percurso fechado, vocês podem ver que elas seriam linearmente independentes, tá? Porque eu teria aqui, né, eu eliminaria o E, o VA e teria que o VB é igual ao VC, tá? Se eu pegasse essas duas, que me daria a equação do meio aqui, tá? Mas às vezes eu vou pegar uma equação, a equação desse percurso fechado e ela vai ser linearmente dependente com a outra equação que eu tiver. Tá? Então, em termos de análise, a gente sempre vai usar apenas as equações das malhas, tá? Não dos percursos fechados. Mas é importante vocês saberem que a LTK é válida para qualquer percurso fechado no meu circuito, certo? Então eu posso, por exemplo, confirmar se os valores que eu calculei estão corretos, equacionando um percurso fechado e verificando se fecha o somatório das tensões, tá? Isso aí pode ser utilizado. Tá, pessoal? Essas são as duas principais leis, então, dos circuitos elétricos, certo? Lei das correntes de Kirchhoff, lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Foram enunciadas e explicadas, tá, pessoal? Alguma dúvida com relação ao que foi passado, por enquanto, da LTK e da LCK?
Não, professor, tá tudo certo. Beleza. Ou eu estou explicando muito bem, ou vocês não estão entendendo nada. Já veremos isso agora quando a gente for aplicar numa lista de exercícios. Tá? Então, pessoal, para a gente dar continuidade aqui. Como eu comentei com vocês, né, o objetivo da análise de circuitos é determinar qualquer tensão ou qualquer corrente em qualquer elemento do meu circuito, certo? Quando isso ocorre, eu tenho uma série de variáveis, né, que eu tenho que obter, e para obter essas variáveis, eu preciso de um conjunto de equações, né, linearmente independentes, que vão me fornecer um sistema, né, que vai fazer com que eu possa calcular qualquer tensão e qualquer corrente aí no meu circuito. Tá? E esse conjunto de equações ele tem que ser igual ao número de variáveis, né, que eu tenho que determinar. Live streaming has stopped. Então, pessoal, quando eu estou analisando um circuito, eu posso ter tensão e corrente em cada ramo do meu circuito, certo? Então, se eu pensar de uma maneira em termos de total de variáveis que eu preciso, eu vou precisar 2 vezes o número de ramos do circuito, eu vou precisar de equações, certo? Porque, por exemplo, para cada resistor, eu tenho a tensão no resistor e a corrente do resistor. Para cada fonte, eu tenho a tensão da fonte e a corrente da fonte. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui esse circuito com 10 variáveis, com 5 ramos, eu tenho 10 variáveis a ser determinadas, portanto, eu preciso 10 equações linearmente independentes. Tá bom? Então, isso aí é o que a gente vai tratar agora, né? É o número de equações de circuito independentes que eu tenho no meu circuito. Que eu preciso, né? Então, pessoal, se eu tenho, como eu estava comentando, né? Eu tenho... Professor? Oi, diga. O senhor parou de gravar a aula. Não sei se o senhor viu. Não, ela tá... A transmissão cortou, mas eu estou gravando no OBS aqui no meu computador e depois eu faço o upload. Ah, certo. Eu já trabalho com redundância, confiando que a transmissão vai cair uma hora. Mas obrigado por avisar. Então, eu estava comentando, né, que num circuito eu tenho R ramos, tá? Eu vou chamar dr o número de ramos. Portanto, eu tenho 2R incógnitas a serem determinadas, né? A tensão e a corrente em cada um dos elementos. A primeira lei que vai me ajudar a resolver esse conjunto de equações é a lei de Ohm, né? Porque a lei de Ohm ela relaciona a tensão e a corrente nos resistores a partir da resistência deles, né? Eu sei que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, como o que eu vou ter no meu circuito vão ser resistores, fontes de tensão, né? A fonte de tensão eu já sei o valor da tensão dela, né? Eu só preciso calcular a corrente. E a fonte de corrente eu já sei a corrente dela, eu só preciso calcular a tensão. Então, se eu com a lei de Ohm, o número de equações ela baixa de 2R para R, né? Porque a metade das equações eu já consigo obter pela relação entre a tensão e a corrente nos elementos resistivos. Tá? Mas eu ainda preciso de R equações. Tá? Então, o outro conjunto de equações ele vem das leis de Kirchhoff, tá? Tanto da LCK quanto da LTK. E essas leis vão fornecer as outras R equações que eu preciso. Tá? E é da seguinte maneira, então. A gente viu, né, que o número de equações linearmente independentes que a LCK nos fornece, ela é igual ao número de nós menos 1. Né? Então, aquilo que eu falei, se tem 2 nós, eu vou ter uma equação LI. Né? Se eu tenho 50 nós, eu tenho 49 equações LI. É sempre o número de nós menos 1. E a LTK,
ela vai me fornecer o número de equações linearmente independentes igual ao número de malhas do meu circuito, certo? E o número de malhas do circuito, ele pode ser determinado como o número de ramos menos o número de nós mais 1. Tá? Não vou entrar no mérito de como se obtém essa relação, mas ela é uma relação simples ali entre o número de elementos que tem no meu circuito, o número de nós, né, que conecta esses elementos. Então, o número de malhas vai me dar R menos N mais 1. Tá? Então, se eu somar o número de equações independentes da LCK, que é N menos 1, né, mais o número de equações LI da LTK, que é R menos N mais 1, eu somar esses dois, eu vou ter o resultado de R. Tá? Ou seja, eu tenho R equações LI somando a LCK com a LTK. Tá? Então, pessoal, isso quer dizer que qualquer circuito elétrico, qualquer circuito elétrico, se eu obter o equacionamento dele através da lei das correntes de Kirchhoff, da lei das tensões de Kirchhoff e da lei de Ohm, eu consigo resolver qualquer circuito elétrico. Tá? Mas apesar de que, vamos dizer, esse conjunto de equações me dá como é que eu vou dizer, a solução do meu sistema, para um circuito simples, tá? Um circuito que tenha 2 malhas, 2 nós, a gente consegue analisar dessa forma. Tá? Mas vai chegar um ponto da disciplina que vai aumentar muito a complexidade do meu circuito. Tá? E se vocês tiverem que pegar cada circuito e equacionar todos os nós, todas as malhas, todos os elementos, vocês vão ter aí, por exemplo, para um circuito com 10 ramos no circuito, vocês vão precisar de 20 equações. Né? Vai ser muito fácil de ter um erro na resolução desse exercício, né? Então, pessoal, a gente vai ver mais adiante formas, vamos dizer, metódicas, tá? Ou seja, métodos de aplicação dessas leis que vai diminuir bastante a complexidade da análise, tá? Mas essas leis, como eu falei, elas são a base de tudo que vocês vão ter para resolver um circuito elétrico. Tá? Então, tem aqui um exemplo, né, de aplicação da LCK e da LTK. Né? A gente pode pegar esse circuito, ele é um circuito aqui mais, vamos dizer, um pouco mais complexo, né? Porque eu já tenho aqui 3 malhas, né, e 2 nós, no caso aqui, que eu vou ter que analisar, ele já vai ser mais complicadinho de analisar. Oi, diga. Eu estava acompanhando pelo YouTube e a transmissão caiu. Não sei se o que aconteceu, se o senhor parou de gravar. Ah, não, a transmissão ela cai mesmo, se às vezes o próprio YouTube ele corta ela, sabe? Mas não tem problema porque eu estou gravando aqui no meu computador, tá? E depois eu vou fazer o upload da aula, tá? Tá certo. Eu sempre vou deixar disponível a aula que eu gravar. Eu nunca vou deixar direto a transmissão do YouTube, porque às vezes sai com a definição um pouco ruim nos slides, e aqui do jeito que eu estou gravando ela fica perfeitinho daí. Professor? Oi. Nesse exemplo, como é que eu vou saber se eu uso LCK ou LTK? Tem um melhor que o outro para usar, ou eu posso fazer tudo por malha ou tudo por nó? Vamos analisar aqui. Como eu falei para vocês, né? Por enquanto, a gente não aprendeu nenhum método ainda de análise de circuito. Tá? Então, se eu for analisar esse circuito agora, eu vou ter que usar as duas. Tá?
Como eu falei, a análise de um circuito somente pela lei das tensões e lei das correntes de Kirchhoff, ela é mais complexa. Tá? Por exemplo, aqui, ó, como que eu analisaria esse circuito? Eu vou ter que estimar, vou ter que colocar aqui no meu circuito correntes, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou chamar aqui de I1, tá? E como eu tenho um resistor, né, eu tenho que colocar a tensão, vou chamar de V1, né, a tensão nesse resistor, certo? Sempre obedecendo ali a lei dos sinais, né? Ou seja, a corrente entra pelo terminal positivo de tensão. Eu vou chamar aqui de I2, certo? E eu vou ter aqui a minha tensão V2, certo? Vou chamar aqui de I3, e nesse resistor aqui eu vou ter a minha tensão V3, certo? E eu posso dizer aqui que aqui eu não preciso colocar corrente na fonte de 18 amperes, né? Porque ela já é 18 a corrente. Eu vou chamar aqui a tensão de V4, tá? O que eu acabei de comentar com vocês é que as leis de Kirchhoff, elas permitem me fazer obter qualquer dessas correntes ou dessas tensões no meu circuito. Mas eu vou ter que combinar as duas. Tá? Por exemplo, vou começar analisando pela LCK. Tá? A lei das correntes, eu tenho aqui dois nós. Né? Eu tenho... Esquisito isso aqui, só um pouquinho. Eu tenho esse nó superior aqui, tá, pessoal? Tudo isso aqui é um nó, lembrem, né? Que como eu tenho uma linha conectando isso aqui, tudo seria um nó. E eu tenho um nó aqui embaixo também, né? Conecta todos esses elementos aqui a um outro nó, certo? Eu preciso equacionar apenas um desses nós, tá? Então, eu vou fazer ali que as correntes que estão entrando no nó, né? Eu tenho I1 entrando mais 18 amperes que está entrando, é igual às correntes que estão saindo, né? É igual a I2 mais o meu I3, tá? Então aqui eu tenho por enquanto, três incógnitas, né? E tenho uma equação apenas, tá? Então eu vou ter que obter o outro conjunto de equações da LTK, certo? Deixa eu só apagar essa riscaria aqui. No caso, I3, ele é uma soma de uma parcela do I1 com 18 amperes? Não, na verdade, a corrente I3 é uma das correntes que está saindo desse nó. Né? Eu tenho a corrente I1 entrando no nó, 18 também está entrando no nó, né? E I2 está saindo e I3 está saindo. Tu pode dizer, por exemplo, a gente pode, se tu quiser trabalhar só com o I3, né? Tu pode dizer que o I3, ele é igual a I1 mais 18 menos I2, né? Se tu quiser isolar o I3. Mas tu sempre vai partir da LCK, né? E vai aplicar a LCK, que ela é a soma das correntes que entram no nó igual a soma das correntes que saem do nó. E a partir daí tu pode isolar qualquer uma das correntes que tu quiser. Tá? Certo. Aqui, então, pessoal, a gente chama as malhas geralmente com números romanos, tá? Vou pegar aqui uma caneta verdinha aqui. Vou marcar aqui a malha 1, ó, vou chamar isso aqui de malha 1. Essa aqui vai ser a minha malha 2. E aqui a minha malha 3. Tá? E vou equacionar aqui essas malhas. Então, a minha malha 1. Olha lá, se eu aplicar, né, sempre começando do canto inferior esquerdo, analisando em sentido horário, o primeiro sinal da tensão que eu achar é o que eu vou colocar na equação. Tá? Ou seja, menos 140
mais V1 mais V2 é igual a zero. Certo? A minha malha 2. Ficou um 5 isso aqui. Eu tenho aqui menos V2, né? Mais V3 igual a zero. Tá? Então, isso aqui significa que V2 é igual a V3. Né? Isso é óbvio porque os dois elementos estão em paralelo. Né? Da mesma forma, se eu pegar a minha malha 3, eu tenho ali ó, menos V3 mais o V4 igual a zero. Tá? Ou seja, V3 é igual a V4, né? Que é igual a V2. Tá certo? Então, pessoal, aqui eu obtive, né? Eu tenho aqui quatro equações, né? E eu tenho ali mais variáveis, né? Então, o que falta agora para eu terminar essa análise, né? Eu tenho que pegar a lei de Ohm. A lei de Ohm me diz o quê? Que V1 é igual a 20 vezes I1, né? Analisando ali o primeiro resistor, né? O V2 vai ser igual a 6 vezes I2, certo? E o V3 vai ser igual a 5 vezes o I3. Tá bom? Então, pessoal, aqui vocês podem ver que e o V4 tá certo. Essas tensões aqui, né, o V2 e o V3, elas são iguais, né? Então eu tenho que 6 e 2 é igual a 5 e 3, né? Se eu substituir nessa equação aqui. E daí eu vou obtendo ali a relação entre as correntes, né? Mas vamos dizer, esse sistema de equações aqui, se eu resolver ele vai, eu vou obter todos os valores de tensão e todos os valores de corrente do meu circuito. Tá? Claro que, como é que eu vou dizer para vocês, se torna um pouco complicado da gente analisar um circuito utilizando diretamente lei das correntes de Kirchhoff e lei das tensões de Kirchhoff, se esse circuito ele é um pouco mais complexo. Vocês podem ver aqui que um circuito só com 3 malhas e 2 nós, se eu não tiver um método para aplicar esse sistema de equações aqui, eu não vou saber por que ponto começar, sabe? Eu vou começar analisando a corrente, eu vou começar analisando a tensão, tá? Então, esse exemplo aqui é para que vocês, vamos dizer, observem que não é simplesmente, como é que eu vou dizer, sair aplicando indiscriminadamente a lei das tensões, a lei das correntes num circuito para resolver ele. Tá? Por isso que a gente vai ver uma forma mais metódica aí de aplicar essa análise. Tá? Eu não vou, como é que eu vou dizer, não vou ali finalizar a análise porque não era o objetivo. O objetivo era mostrar para vocês que a lei das correntes, a lei das tensões, ela me dá todas as ferramentas, né, para resolver um circuito, mas nem sempre é o melhor caminho para a gente resolver um circuito elétrico. Tá? Por isso que a gente vai ver agora, nas próximas aulas, formas metódicas de aplicar essas leis. Tá? Mas a gente tem aqui, ó, pessoal, agora um ponto bem importante que eu vou pedir para vocês é o seguinte.
nós temos uma série de exemplos aqui, agora mais fáceis, tá? Que não vai entrar naquele tipo de sistema ali que eu passei para vocês, que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou compartilhar de novo. Aqui estou de novo. Então, pessoal, aqui no slide dessa aula, no final, eu tenho uma série de exemplos aqui para vocês resolverem, tá? São bem mais simples do que aquele ali que eu apresentei, e vocês vão utilizar, quando tiver tensão no circuito, vocês vão usar a lei das tensões de Kirchhoff, tá bom? E quando tiver corrente, vocês vão utilizar a lei das correntes de Kirchhoff, certo? Tem essa folha, e aqui tem mais esses exemplos aqui, tá bom? Aqui tem um detalhe bem importante, ó, pessoal. Como eu comentei com vocês, no nosso cronograma, a gente está bem apertado em termos de aulas para ver todo o conteúdo, certo? Então, eu não vou conseguir resolver durante a aula com vocês esses exemplos, tá bom? Mas eu tenho esses, deixa eu ver, são 8 exemplos, né? Eu tenho esses 8 exemplos resolvidos em um vídeo também, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Então eu vou pedir aí que vocês tentem resolver, tá? E se tiverem dúvida, nesse vídeo que eu vou passar para vocês, tem as 8 resoluções, tá? Bem explicadinho ali, eu acho que é 1h40 de vídeo, que foi uma aula inteira que eu fiz no semestre passado só para resolver esses exemplos aqui. Mas como eu disse, infelizmente a gente tá bem corrido de tempo, então eu vou pedir para vocês aí que resolvam, tá? Assistam o vídeo e na próxima aula a gente pode tirar dúvida, tá? A gente vai tirar dúvida daí dessa resolução, tá? E esse aqui vai ser a tarefa para vocês aí, que vai contar a presença da aula, tá? Eu vou abrir depois, hoje eu vou abrir no Moodle a turma ali, né? E daí eu vou colocar para vocês essas tarefas aqui, né? Que vão contar como presença da aula, tá certo? Pessoal, alguma dúvida agora de tudo que a gente viu, tudo que a gente conversou aí? Acho que não, vamos vendo os exercícios. É muito importante, pessoal, assim, ó, vou pedir encarecidamente para vocês, tá? Que resolvam os exercícios, tá? Por quê? A teoria de circuitos, tá? Quando a gente enuncia uma lei, tá? A lei das correntes de Kirchhoff. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ponto. Entenderam? Entendi, né? Pô, entra e sai, né? Aqui entra é igual que sai. Ponto final. Né? A lei das tensões de Kirchhoff. A soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Entendi também, né? Primeiro sinalzinho que eu pego ali é o que eu coloco na equação, né? Então a teoria ela é bem simples, né, em termos de enunciado de leis, mas quando a gente vai aplicar isso na prática, na resolução de um exercício, é que vem as dúvidas, tá? Então vamos dizer, a disciplina de circuitos ela vai ser 10% entender a teoria e 90% vai ser aplicar a teoria na resolução de exercícios, tá? Por isso que a gente vai trabalhar bastante com listas de exercícios, vou ter bastante exercício para vocês resolver, tá?
E é assim, pessoal, extremamente importante que vocês tirem as dúvidas, tá? Tentou resolver, eu não entendi por que o sinal, ele considerou sinal positivo aqui e não considerou negativo. Esse tipo de dúvida não pode permanecer para o restante do semestre, tá? Porque vocês vão chegar daqui a pouco, lá no final do semestre, vão estar analisando um circuito de segunda ordem complexo lá, que vai ter derivada integral, e vão ter um errinho no sinal da tensão, né, porque não ficou bem fixa essa parte inicial, tá? Então, a lei essas leis básicas, né, entender o básico da lei, e também, por exemplo, entender essas convenções de sinais que a gente trabalha, né, a corrente sempre entra pelo terminal positivo da tensão, né, nos resistores. Isso aí é extremamente importante para vocês conseguirem entender o restante da disciplina, tá? Então, a maneira de aprender circuitos, até que me prove o contrário, é resolvendo exercícios, tá? Porque, como eu falei, o enunciado da teoria é extremamente fácil, né? Então a gente vai precisar ter vamos dizer, uma atenção especial, né, para esse tipo de método de estudo durante o semestre. Ou seja, vocês não vão poder deixar acumular, né, tudo que eu vou passar para vocês. A gente vai ter listas de exercícios que eu deixo também para vocês. Vocês não podem deixar acumular lá para o final, lá para perto da prova, que não vai ter tempo de resolver. Tá? Vocês precisam criar método aí, organizar o tempo de vocês e sempre ir resolvendo, né, semana a semana, isso que eu vou deixando aí para vocês para facilitar o aprendizado. Tá certo, pessoal? Então, só mais uma... Alguma dúvida com relação à cadeira ainda, pessoal? Que daí eu vou parar a gravação, mas eu quero dar uma conversadinha com vocês ainda. Então, parando de gravar.